Bem-vindo a mais um Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. E você é muito especial, a sua companhia é mais do que especial. Eu só posso agradecer porque você tem deixado o canal Olhando para Jesus entrar na sua casa, entrar na sua família, no seu trabalho. Talvez você esteja hoje indo para o trabalho ou voltando da universidade. Muito obrigada, porque a palavra de Deus tem entrado na sua vida e você está de parabéns. Você sabia que o canal Olhando para Jesus está fazendo 4 anos de vida? Agora em agosto, nós completamos mais um aninho de vida. E então, que você possa ser parabenizado. O aniversário é nosso, mas o parabéns fica para você. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem buscado a presença de Jesus. Você está de parabéns. Muito obrigada. Eu quero hoje, sabe, que você seja o meu convidado de honra. Eu tenho um casal maravilhoso. Eles são um casal de pastores, homem e mulher de Deus, que marcam essa geração. Olha, eles têm tantos dons e talentos que você não pode hoje ir para outro vídeo. Não saia no meio do Olhando Podcast, você vai se arrepender. Fica comigo até o final. Me dá essa moralzinha hoje. Também quero te fazer um pedido muito especial antes da gente começar esse bate-papo santificado, porque a presença de Jesus já é gloriosa aqui nesse estúdio, ele está aqui presente. Eu quero te fazer um pedido todo especial, que você possa se inscrever nesse canal, por favor, ajude esse canal que é uma obra missionária, uma obra de amor, o canal Olhando para Jesus, a crescer e o evangelho possa ser expandido, espalhado por todo o universo, já pensou? Por todos os países, quem sabe Deus pode fazer grandes coisas, pois Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Agora eu também quero te pedir que você possa seguir esse casal que você vai conhecer agora nas redes sociais. Eles têm redes sociais maravilhosas no Instagram e tá tudo aqui no link da descrição deste vídeo. Onde é que fica a descrição, Andréa? Ali naquela setinha, no nomezinho mais. Por favor, entra lá, segue esse casal. Também que você possa entrar no meu grupo de WhatsApp de devocionais bíblicos diários. Você vai ser muito edificado. Eu só posso agradecer. Quero que você agora prepare o seu coração, porque essa dupla é uma dupla maravilhosa. São meus amigos há algum tempo já que nós nos conhecemos e eu sou admiradora deles. A minha família ama essa família. Ricardo Almeida e Isabela Argolo comigo aqui, meus amigos. Eu estou tão eufórica, estou tão feliz, porque eu sou admiradora mesmo de vocês, sabia? Amém. Eu estava falando com meu esposo, a gente ama vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, a história de vida, sabe, brilhante, histórias marcantes, sabe, no meio do povo de Deus. Vocês foram levantados nessa geração. Isso é maravilhoso. Eu sou muito feliz por estarem aqui comigo. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar aqui no Olhando Podcast, que é um podcast levantado pelo Senhor. Então, sinta-se à vontade a casa de vocês. Deia, minha querida, que alegria estar aqui também. Nos sentimos muito honrados, né? Desde o momento que você fez o convite, que honra pra gente poder falar daquilo que Jesus tem feito, né? Dos lugares aonde o Senhor tem nos colocado, para que o nome dele seja glorificado. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, que nós também amamos de todo o nosso coração. A gente costuma sempre falar que Deus ele não une pessoas simplesmente, mas Deus une propósitos. Nada é do nada, Amém. Né? De repente o Senhor cria situações e oportunidades e nos une. Nada é à toa. Então assim, nós entendemos que realmente Jesus está nesse lugar, Jesus está nesse projeto e nós nos sentimos também muito felizes e honrados em estarmos aqui. A palavra é gratidão, Andréia. Muito gratos, né, pela honra que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Para conversarmos sobre Jesus, falarmos sobre Ele, olharmos para Ele. A Bíblia diz, olharam para Ele e foram iluminados. Então, olhando o podcast, é um lugar de luz, é um lugar de olhar para Jesus e ser iluminado por Ele. Então, muito felizes. Nossa, é isso aí. Que lindo, assim. Eu creio que vai ser muito edificador o nosso bate-papo aqui, sabe? Porque a história de vida de vocês, claro que eu sempre conheci... Até porque, gente, eu conheço os pais de Bela assim, há muito tempo, quando eu me converti, sabe? O Senhor Jesus já levantou aquele casal, sabe? Argolo. Olha, eu amo aquele casal, é lindo demais, eu amo, né? Eu amo a sua família, de verdade. Obrigada. Então aqui não é rasgação de seda não, gente, é porque a gente se conhece. É amor. Nós somos famílias do Senhor, né? Levantadas pelo Senhor nessa geração. Eu me sinto muito feliz.
por poder fazer parte, né? Felipe, né? Mãe de Felipe, mãe de Pedro e mãe de Rafinha também, que é minha princesinha. Eu amo a vida de vocês. Olha, para começar, eu sei que vocês têm uma história de vida muito linda, mas eu queria saber de você. Primeiro, Bela, como é que você conheceu Jesus, Bela? Assim, porque a gente, né, vai falar de tantos aspectos, mas eu queria, assim, a gente sempre faz essa pergunta. Como foi esse encontro com o Senhor Jesus na sua vida? E depois Ricardo vai falar. E eu quero saber também depois como é que vocês se conheceram, porque a gente vai começar a conhecer esse casal lindo do Senhor, gente. Temos uma história e tanta, viu, Dea? Assim, eu nasci numa orientação católica, né? Sim. Estudei em colégio de freira, tive toda uma orientação voltada dentro desse segmento. E assim, algo que sempre fez parte do meu coração era que eu amava Deus. Eu me lembro disso, eu comentava isso recentemente, que na escola, eu ainda criança, tinha um momento antes de começar a aula que a equipe lá das religiosas e tal chamava quem quer participar e fazer uma oração ou então cantar alguma coisa, olha eu. Você sempre eu disse, meu Deus, como que eu ia, meu Deus? Mas eu ia porque eu amava o Senhor. Eu entendia que, assim, eu sentia o amor de Deus pela minha vida e eu me sentia atraída por tudo isso. Agora, claro, eu segui a partir da referência daquilo que eu fui ensinada. Sim. Como correto, né? Então, eu avancei, eu me batizei na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz todo um caminho. Agora, é interessante porque houve um momento em que, apesar de todo esse envolvimento religioso, nós não tínhamos uma Bíblia. E aí eu lembro que meu pai ganhou uma Bíblia. E aí fez assim, eu sou a mais velha de 3 irmãos. E aí ele disse assim, olha, nós vamos sentar à mesa e vamos estudar a Bíblia. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu devia ter ali uns 10 anos. Né? 10 anos, meu irmão 9. E a minha irmã, ela devia estar com uns 4 aninhos. E aí nós sentamos em volta da mesa para estudar a Bíblia, só que assim, nós não entendíamos aquilo que líamos. E eu lembro por várias vezes, meu pai grifava e dizia, aqui a gente vai ter que perguntar a alguém para ver se alguém nos orienta. Até então, era essa a nossa busca. E nós desejávamos, caminhávamos, porém sem tanta clareza. Aí um dia, uma vizinha fez um convite especial e disse assim, Néa, deixa eu levar os meninos para um acampamento de adolescentes. Oh. E aí minha mãe fez assim, bom, já que é acampamento de adolescente, leva. Era no carnaval, leva, pelo menos evita que eles fiquem expostos, né? Sim. E ali eu fui, e meu irmão foi também. E nós ali tivemos o nosso primeiro encontro com o Senhor. E foi maravilhoso. E quando voltamos, já com o coração incendiado, só que ainda muito jovenzinho, sem entender ao certo o que era tudo que estava acontecendo, essa mesma vizinha convida minha mãe para ir a uma igreja, agora evangélica. Meu Deus. E diz assim, vamos numa igreja? E aí ela foi nessa igreja essa única vez, acredite, como Deus, Ele é perfeito em tudo que faz, nada é à toa, tudo é orquestrado para que o propósito dele aconteça, para que a vontade dele se realize. E aí minha mãe vai. Nessa que minha mãe vai, ela entrega a vida dela a Jesus. E aí volta com o coração incendiado e chega em casa compartilhando, fala para meu pai diz assim, tá, tudo bem, você agora é crente? Mas, assim, ó, não venha me obrigar, porque eu gosto disso no meu domingo, eu gosto de jogar o meu baba, não sei o que. Ela fez, não, tudo bem. Mas de vez ele que estava buscando a Bíblia, né? Mas assim, ele não queria, porque antigamente tinha aquela coisa dos crentes. Sim. Né? Carregava-se esse termo pejorativo de que ali é a lei dos crentes. Porque isso eu tô falando, Dea, para a glória de Deus, de 30 anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, eu ainda era uma adolescentezinha, sabe? Isso é um privilégio. E quando a gente olha nessa geração, esse é o clamor da alma de toda mãe, de todo pai, é que os seus filhos venham conhecer ao Senhor. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor ainda adolescente. A minha mãe chegou e meu pai falou assim, não sei. Resultado,
Depois ele disse, de vez em quando eu posso te levar. Minha mãe convida ele foi. Daqui a pouco ele já estava convidando ela, até que ele não resistiu e se rendeu ao Senhor. E aí, para a glória de Deus, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora aqui, nós ainda éramos adolescentes, meus irmãos ainda criança, e aí iniciamos a nossa caminhada ao lado de Jesus. Que lindo! 30 anos se passaram. Uau! Que linda demais. Olha, essa história aí é algo assim muito tremendo, porque como você falou, né? Na adolescência, como é difícil, tantos apelos, tanta coisa que a gente vê hoje, mas é verdade. Olha, eu tô muito impactada com a sua história. E antes de Ricardo falar, eu assim, o Flávio tava me sinalizando ali, tem algo muito especial que Deus, né, fez nesse podcast. Tem uma lembrancinha de uma pessoa que ama vocês, da Candelabro, a dona da Candelabro, os donos da Candelabro, são maravilhosos. São parceiros hoje do Olhando Podcast, para a glória de Deus. Dani, um beijo. Eu quero, assim, agradecer, né, Diego e a Dani, porque eles amam vocês. E eu quero aqui... Diego e Dani são muito especiais. São muito especiais. Olha, receba, antes de Ricardo falar, que maravilha. Olha, um mimo, assim, uma lembrança que eles escolheram para vocês. E aí eu espero mesmo muito grato, que vocês muito grato. Né, possam usufruir. Ai, nós amamos a Candelabro, é tudo de muito bom gosto. Eu digo que é muito profético. Quando a gente pensa em decorar alguma coisa da casa, logo a gente diz assim, não, a gente precisa trazer um toque profético aqui. Nós temos muita coisa da Candelabro na nossa arrumação de casa, né? Ai, que cara lindo. De vocês, eles escolheram assim. Então é um carinho muito grande, né? Eu estou vestida de candelabro, assim, a gente tem que honrar aqueles que acreditam na palavra de Deus muito e no obrigada. trabalho, né? Empreendedorismo cristão. E assim, eu quero falar agora de Ricardo também, porque, olha, eu quero abrir a Bíblia. Antes de você falar, Deus me deu uma palavra, eu estava assim no meu devocional de hoje, nós estávamos, eu e meu esposo, e a gente quer falar de um texto que Deus me veio, antes de Ricardo continuar com o testemunho, eu sei que é muito impactante, eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui. Efésios capítulo 5, verso 22 diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, Amém. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Apenas até aí, por causa do nosso tempo, mas que texto que o Senhor deu para mim e para meu esposo hoje. Porque quando a gente estava pensando, Senhor, traz uma palavra para esse casal, né? A gente vai receber e a gente pode ver Jesus. E eu queria saber de você, Ricardo, porque esse casamento, né? Há 24 anos vocês são casados. Exato. Né? E como é que foi, primeiramente, essa experiência com o Senhor? E depois, como é que você conheceu Bela? Eu quero saber aqui. Pois é, André. Ao contrário de Bela, eu tive uma adolescência muito conturbada. Eu conheci Jesus internado dentro de um centro de recuperação. Então, compulsoriamente, aos 19 anos, minha família me levou para um centro de recuperação. Eu tive problema com dependência química. Sim. Então, desde os 12 aos 19 anos, criei muito problema para minha família e, em um determinado momento, minha mãe e meus pais se reuniram e disseram, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Já tinham tentado várias coisas, não deu certo. Sim. E eu fui parar nesse lugar, nesse centro de recuperação, inicialmente para me esconder. E lá eu fui encontrado por Jesus. Então, 11 de abril eu entrei, de 92, 18 de abril eu estava me convertendo. Senhor, e segui o processo ali de tratamento, de recuperação. E saí buscando, pedindo a Deus a direção para ir para uma igreja, para congregar, para dar continuidade à vida cristã. Sim. E aí, um amigo meu me chamou para ir para a primeira Igreja Batista do Brasil, onde estou até hoje. Onde vocês são pastores. Pois então estou lá há 32 anos. E foi lá que eu conheci Isabela. Né? Ela se converteu há 30 anos, eu há 32, mas lembra que eu tenho um período de recuperação, de internamento. Então lá eu conheci Isabela já novinha, nova convertida também, muito jovem ainda. E eu disse, eu vou casar com essa menina. Foi. E no dia que eu a conheci, eu falei, eu vou casar com essa menina. Disse no meu coração.
E comecei a cercar, aí, olhar e tal. Os pais Foi dela... difícil. Os pais dela tinham um culto no lar, né? Que hoje é muito comum as igrejas terem. Poucas igrejas naquela época faziam esse trabalho. Então a gente tinha ali na casa dela um ponto, né? Era. Dia de sexta-feira, onde os Isso. pais convidavam os vizinhos Há 30 e anos. ministravam a palavra, traziam a palavra, oravam pela É um família. grupo, né? Um grupo pequeno. Grupo pequeno, de grupo dos lares. estudo. Isso, grupo de Que estudo lindo, bíblico. Que lindo. E aí, na época, a igreja chamava de colmeia, né? Então, assim, ali eu comecei a ir, e aí eu ia ministrar, ia contar o testemunho, eu comecei a fazer seminário, e aí a coisa foi, nada. Até que eu já na liderança dos jovens da igreja, os meses passaram, os anos passaram, e aí eu continuava indo para os cultos de lá na casa dela, de sempre, para ministrar, para contar o testemunho, mas já como líder dos jovens da igreja, fazemos trabalho social. E ela e a mãe dela ajudavam um centro de recuperação. Isso. Né? Nunca tiveram problema com droga, mas voluntariamente, por uma chamada de Deus, Sim, uma começaram chamada, a isso quer colaborar com o centro de recuperação. Olha que coincidência. Eu, oriundo de um centro de recuperação, e ela Jesus, como Deus une voluntária propósitos. ajudando. E aí trouxeram a mim um pedido, que como eu era o líder dos jovens, para eu, no culto dos jovens, fazer um apelo para que as pessoas levantassem doação de Foi. material de higiene pessoal, que é muito comum faltar nesses lugares. sim. Né? Então, alimento geralmente chega, né? Às vezes com alguma escassez, mas chega. Mas a higiene pessoal Higiene, não chega. Então, elas pediram exatamente para eu fazer uma campanha. E fiz essa campanha e fomos levar. Conseguimos arrecadar muita Foi. coisa e fomos levar. Nessa de levar, a mãe dela ficou. Você já fazia o seminário nessa Já época? fazia seminário. Já estava fazendo fazia seminário, já caminhando para ser Trabalhava pastor. no banco, fazia seminário à noite e voluntariado durante o final de semana. E aí, nesse dia que fomos levar as doações, a mãe dela, por algum motivo, ficou no centro e nós voltamos para casa. E aí, conversa vai, conversa vem, estava passando um filme chamado Titanic. Ela me perguntou, você assistiu Titanic? Aí eu disse, assisti. minhas orações estão sendo... Naquela hora eu pensei, minhas orações estão sendo ouvidas. Porque eu estava pedindo a Percebi o Deus caminho. para que Tá vendo? houvesse entre nós essa abertura de espaço para termos iniciarmos A menina era uma difícil. relação. E aí ela me chama para assistir então o Titanic. Me pergunta se eu vou, já é um convite, um pré-convite. E aí fomos assistir esse filme, só nos conhecemos, depois saímos para tomar um suco, tudo normal. Levei ela para casa, eu tinha um carro, levei ela para casa e nada aconteceu, obviamente. Aí fomos para um retiro de carnaval. Olha o retiro Olha na esse vida dela de retiro. Olha novo. o retiro, Retiro de carnaval e a maioria eram jovens que iam. Nós, inclusive, que organizávamos. E aí, no retiro de carnaval, eu disse, não, é agora. Vai ter que Fizeram ser uma aqui. serenata. Aí fizeram uma serenata nesse retiro. Em nome de Eu não tinha nada a ver com a serenata. A serenata de madrugada acordou todo mundo do retiro. Mas Pera- você toca, você Não toca, Não Ricardo? toco, não canto, até eu erro até na palma. Eu tô Até pensando na que ele tava palma eu fazendo erro. uma serenata, Não. tocando. Fizeram em nome Fizeram dele. pra mim no quarto onde ela estava, na janela do quarto, maravilha, dizendo que fui eu que tinha mandado. Gerou Resultado. movimento no No acampamento. outro dia eu acordo, eu não tô sabendo de nada, tá todo mundo chateado comigo porque eu acordei o acampamento Uau, inteiro com a serenata, olha. mas foi ótimo, foi a melhor coisa. Quem idealizou essa serenata foi de Deus. Foi de Deus. Foi o Porque Espírito acordou Santo. todo mundo, mas ela acordou tão feliz. E aí ela veio me agradecer pela bendita serenata. Eu disse, oh, que bom que você gostou. Eu não disse que fui eu, mas também não disse que não foi. E aí, que bom que você gostou. Eu fiquei muito feliz que você aceitou as músicas ali, as canções. Eram canções, né, Catedral, né, Novo Sim, Som. Novo Né, que na época se tocava muito, músicas cristãs de amor. E aí, à noite, eu falei, não, essa noite eu vou definir. E aí conversei Vou com definir minha vida. Vou definir minha vida. Eu vou perguntar para ela se eu... E aí eu fui muito direto, Sim. na noite. Acabou o culto, fomos conversar. E aí eu disse, Bela, é o seguinte... Você sabe que eu estou me aproximando muito de você, eu gosto de ficar muito do seu lado. E eu tenho orado por você. Foi A direto. minha pergunta é, eu continuo Uau. orando ou eu paro de orar? E aí ela disse... Ele foi direto. Não, eu não tinha mais tempo, já não dava mais. Eu não... Sabe, eu sou muito decidido nas minhas coisas.
E aí ela disse, não, você pode continuar orando, porque eu também estou orando por você. Aí pronto. Aí começamos a orar mais intensamente juntos. Tivemos um processo de oração juntos para que Deus confirmasse. Amém. E aí depois noivamos e casamos, temos 3 lindos filhos. Isso se passaram 24 anos desde que casamos. Desse dia, desse período, tem 27 anos. Sim, né? Porque teve o período de namoro, noivado e casamento. Né? Entre os 3 e 27 anos. Nada foi à toa. Sabe? Lindo, a forma né? como Deus criou as Sim, conexões. as conexões. Isso é muito especial, porque a gente vê que quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele mesmo cuida. Não é? E é lindo. É lindo. Que coisa linda. Eu fico muito emocionada porque eu vejo os frutos na família de vocês, né? E a gente leu aqui, né? Amém. É um texto que às vezes as pessoas, assim, quando eu sei que você é pastor e você tem muitas mulheres, né, delas, assim, que seguem você. E você também, né, Ricardo? E a gente fala assim, um texto desse, às vezes, que submissão e tudo mais, assim, a gente vê, mas, gente, a palavra do Senhor, ela é o melhor pra gente, né? Verdade. Submissão, sob uma missão, a missão do meu marido, e de você também, que tem uma missão linda, né? Ser o cabeça dela. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento, assim, tão lindo de que vocês se conheceram. E eu quero saber, assim, o seguinte, como é que foi isso? De você trabalhar em um banco, você era bancário, e depois teve essa chamada de pastoreio. Como é que foi isso? Você trabalhava, depois você... Na política. Na política também, né? Você trabalhou em banco, tem várias vertentes. Mas como é que como é que começou essa questão da política, do pastoreio? Como é que você faz esses 3 aspectos da sua vida, pai, marido, pastor, e é muito interessante. Qual foi esse start do Senhor, assim, que você falou assim, olha, também, eu sou um homem de Deus, eu trabalho no banco, mas assim, eu quero também ir para a política, eu sou pastor. Como é que é isso, Ricardo? Me conte. Na realidade, Andréia, quando eu estava, esse período de internação foi um período muito importante na minha vida. Porque era um retiro durante 7 meses de retiro. Uau. Porque era 7 meses de Bíblia, 7 meses de oração, desde que eu me converti, de jejum, de entrega, de busca de Deus para uma mudança, para uma transformação. E de saber de Deus o que é que Deus queria para a minha vida. E ali dentro, durante esse período, Deus falou ao meu coração que havia um propósito específico na minha vida, que Ele havia me levado ali não apenas por uma questão de eu ser liberto das drogas, mas porque havia algo que Ele queria fazer através de mim e que eu precisava ter um encontro com Ele. Eu tinha isso muito firme no meu coração. Por isso que quando eu saí, eu comecei a trabalhar em banco, mas eu fui buscar um seminário. Uau. Porque eu pensava, bom, vou ser pastor ou missionário ou alguma coisa, Quero porque fazer Deus algo tem um para o propósito Senhor na minha vida. Só que eu comecei a fazer carreira e comecei a crescer dentro das instituições por onde trabalhei. Né? Foram 20 anos ininterruptos, onde eu nunca fui demitido, mas mudei de instituições algumas vezes por progressão de carreira. Então eu comecei a progredir, tanto financeiramente quanto na carreira, né? Profissionalmente, e isso... eu às vezes achava que isso estava me roubando o cumprimento do propósito. E uma determinada noite, anos se passaram, eu ficava com esse incômodo, anos se passaram, lembro do tempo porque foi quando Isabela estava grávida de Felipe, Isso. Felipe vai fazer 21 anos, então foi em 21 2003, ela grávida, eu fui orar ao Senhor numa madrugada, e pedi a Deus uma direção, e disse para Ele que se Ele me confirmasse que era para eu, porque eu já tinha deixado o seminário, já estava fazendo economia na Católica por causa do banco, por causa da carreira. E eu achava que a carreira estava me roubando exatamente o cumprimento do propósito. Era o que eu pensava. E nesse dia eu fui orar para saber de Deus o que é que Ele pensava, porque isso era o que eu achava. Sim. Mas eu precisava de uma direção clara de Deus. E eu disse para Deus que se Ele me respondesse naquela noite, que era para eu ser pastor, que eu deixaria o banco, que eu pediria demissão, e que eu voltaria para o seminário, eu tinha interrompido, para me dedicar exclusivamente à obra dele. E aí fui para a Bíblia. A Bíblia é fantástica e tem resposta para tudo. 1 Crônicas 11, 1 e 2. Quando em Hebrom, Davi é chamado pelos anciãos de Israel e Deus diz para ele,
você será chefe sobre o meu povo, você será o pastor de Israel. Aí eu fechei a Bíblia e disse, meu Deus, eu fui fazer esse voto de que vou pedir demissão, minha mulher está grávida, e agora? Como é que vai ser isso? A gente tinha um quarto, nesse quarto nós tínhamos um banheiro, né, um sanitário dentro do quarto, eu fui lavar o rosto, tampei, fechei a tampa do vaso para não sentar na cama para ela não ver, e fui começar a pensar como eu ia contar para ela que eu ia pedir demissão do banco. Eu tinha o melhor plano de saúde da época, que era o Bradesco, eu era funcionário do Bradesco, gerente de pessoa jurídica do banco, e que eu ia pedir demissão. E ela E grávida. como que eu ia falar isso na minha agência? Porque na minha agência eu era muito querido, eu batia meta, como eu disse, eu sempre tive progressão de carreira porque eu era muito cumpridor do meu papel. Como é que eu ia contar agora que eu ia sair? Enfim, eu estava pensando nisso, o Espírito Santo falou ao meu coração. É o chamado de Davi. E aí eu fui para o contexto da Bíblia. Eu aprendi no seminário que um texto fora do contexto é um pretexto. E aí eu fui para o texto. E aí eu fui, capítulo 9, 10, 11, e aí eu vi o seguinte, Deus fala para Davi, você vai ser pastor. Mas Davi não era um pastor de exercício. Davi era chamado de pastor porque ele era o líder político de Israel. Ele era o rei. Um rei é um político, só que na monarquia. Nós vivemos, é um governo. E aí, até esse dia, Andréia, eu nunca tinha pensado em ser político, nunca. Eu sou filho de um carteiro, de uma professora, tive uma adolescência conturbada, estava trabalhando no mercado financeiro, numa carreira consolidada. Promissora, né? Consolidada, eu já tinha 10 anos de banco a essa altura do campeonato, então assim, não havia motivo para eu pensar em outra coisa, então eu estava fazendo economia, aí comecei a fazer outras faculdades, então sempre me projetando profissionalmente. Então nunca passou, mas nesse dia como se a minha mente tivesse aberta, algo tivesse descortinado diante de mim. E eu entendi que o chamado de Davi era um chamado político, que Deus estava me chamando para ir para a política. E eu, como assim, meu Deus? E agora o que é que eu vou fazer? Tudo bem, já compreendi isso. E como eu vou fazer? Aí eu não pedi demissão, continuei trabalhando, porque não era para ser pastor. Ainda continuou um tempo? Meu voto era se eu fosse ser pastor, que eu ia voltar para o seminário. A gente tinha a igreja, auxiliava uma igreja lá em Miami, então havia uma possibilidade da gente estar lá. O pastor Ivan, na época, me trazia muito forte isso. O apóstolo Milton, que é meu pastor hoje, estava lá. Então a gente tinha um indicativo deles virem para o Brasil e a gente ir. Mas, enfim, nesse dia que eu entendi isso, eu digo, não é esse o plano. O plano é eu cumprir isso aqui. E aí comecei a estudar, fui fazer administração, fui fazer gestão de pessoas, fui me especializar, né? E buscando agora não mais a carreira do banco, mas buscando agora o cumprimento desse chamado. Um propósito, né? Passaram-se anos, André. Parece que é da noite para o dia. Deus falou e amanhã acontece. Não, passaram-se muitos anos. Foram muitas sementes. Foi muita espera e muita fé. Busca, né? Muita busca e muito aprendizado. Um processo que demorou, mas foi super importante para que eu aprendesse. Eu não venho de uma família, nem Isabela, com uma estrutura política, que tenha conhecimento político. Então, a gente veio aprender tudo vindo do Senhor. Até que veio a primeira eleição, depois não deu certo, e aí a gente pensa, poxa, não deu certo, não era de Deus, não. Deus estava preparando também. Aí vem hoje, nós estamos ali, eu estou no 2º mandato de vereador, me esforçando para cumprir aí, gente, diligentemente esse papel, que é tão importante. Você está ali representando uma população, porque não é só a igreja, a gente representa a cidade, né, com projetos, com leis, buscando fazer ali com que a cidade de Salvador seja um lugar melhor para todos os seus habitantes. É um desafio muito grande. Né? Temos embates muito fortes, muitos desses discursos são embates. Você vê, aí foi no ano de 2019, tem discursos de todos os anos nessa coletânea que nós pegamos aí. Então, mostrando assim, que nós não defendemos por conveniência, nós defendemos por fé, por acreditar, por convicção. Você justamente tocou em um ponto que eu vou falar aqui agora, além desse ponto aí que eu vou pegar esse gancho, né, dos seus princípios,
cristãos mesmo, como ser esse político, né, com fundamentos cristãos, a gente vai falar sobre isso, mas esse papel de Bela também, porque o papel, né, porque a esposa é a cooperadora, não é? A esposa é a adjuntora, a colaboradora, para você também estar nessa vida, né, político, e também vocês são atuantes como pastores, é lindo de ver, gente, olha, o Instagram deles é a coisa mais linda, porque vocês estão sempre ali, como pastores, como conselheiros, e também você falou muito do lado das obras sociais. Hoje, Isabela está à frente lá da Fundação Mãe. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso e desse apoio, né, do que é a importância, gente, de um casamento fundamentado na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, porque como é que a gente vê tantos casamentos hoje, né, amiga? Nós vimos, assim, que os casamentos estão ruindo porque não tem essa base sólida. Porque vocês são um casal promissor. Nas mãos do Senhor Jesus, vocês são duas tochas acesas. Eu vejo assim, eu vejo Cristo em vocês. Amém. E como ser essa mulher, né? Essa adjuntora, essa colaboradora que Deus nos fez para sermos. Né? Ele nos fez ali no Éden como coadjuntoras. Nós somos idôneas, nós somos cooperadoras do ministério do nosso marido, né? Estamos sob uma missão. E você, como é que está à frente também disso tudo da sua vida, minha amiga? Pois é, foi assim muito interessante, porque quando Deus trouxe essa palavra para ele. Sim. Né? E assim, a gente precisa entender isso também. E no momento em que Deus o chama e que ele vem e compartilha comigo e a gente começa a orar, Deus começa a gerar no meu coração aquilo que gerou no dele. Porque se isso não tivesse acontecido, Dea, seria bem difícil a caminhada. Sim. O ministério que Deus confiou a ele, eu precisava receber também como um ministério da família. Uau. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi, começamos a orar e aí entregamos, assim, muitos momentos de oração, muitos momentos. Os meninos pequenininhos, na época não tinha Rafinha, eles se envolviam o tempo todo em tudo, orando, eles faziam parte. Uau. Na oração, na questão da divulgação, do material, eles entendiam que era aquilo ali. Viviam isso o tempo todo, chegava na escola, era falando Ricardo Almeida. A família de vocês é linda, é muito unida, viu? É uma família unida mesmo, até nesses propósitos. Temos todos os desafios, sabe? Sim. Porque assim, o que acontece? Às vezes quem olha a outra pessoa que tá ali no altar, ou que tá na TV, ou que tá, né, na plenária, eles não passam desafios. Passamos sim, nós somos de carne e osso, né? Somos humanos, vivemos nossos desafios, temos os dias que a gente não tá tão bem, porém nós temos algo que nós carregamos. E a maior de todas as coisas é que Deus colocou em nós um amor um pelo outro. Né? E assim, nós nos amamos, nós amamos a nossa casa e acima de tudo nós amamos ao Senhor. Então, na hora que a situação difícil vem, isso é o que prevalece, porque vem para todo mundo. E é interessante pensar, Bela, só colaborando com você, que as pessoas geralmente pensam, André, olham para o outro e dizem, não, é um casal perfeito, esse casal não tem problema. É como aquele ditado que diz, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas não é que a grama do vizinho é mais verde, é porque o vizinho tem um cuidado de ir lá e remover a grama que está ficando seca, ele tem um cuidado de ir lá e regar, ele tem um cuidado de ir lá e adubar. Então, o que torna a grama do vizinho mais verde, às vezes, é o que ele faz para que aquela grama não seque. Isso. Não é simplesmente porque a grama do vizinho é mais verde. Então, o que a gente decidiu foi isso aqui, foi andar juntos. Sim. Então, a gente tem desafios, a gente tem lutas, a gente enfrenta como qualquer casal, não somos iguais, sentimos. Não somos iguais, pensamos muitas vezes diferentes, mas a gente decidiu uma coisa, não abrimos mão um do outro. Isso. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí eu vou parafrasear uma coisa que eu falo em relação a Jesus, quando eu falo da torcida, né? Quem é Bahia ou quem é Vitória. A pessoa fica triste com o time é rebaixado, o time perde, gasta dinheiro, vai para Barradão ou para Fonte Nova, mas não deixa de torcer. Mas não abandona o time. Sim. Até às vezes queima até a camisa, mas depois vai comprar uma outra nova. Sim. Porque por causa de um time você faz esse esforço. Você não abandona seu time porque ele te entristeceu, porque ele te decepcionou, porque ele fez o que você não queria que ele fizesse. Mas às vezes a gente abandona o cônjuge. Entendeu? Às vezes a gente abandona o Senhor. E como coisas efêmeras somos tão firmes, tão leais.
mas com aquilo que é para sempre, a gente às vezes deixa passar. Então, a gente não pode. Fidelidade, lealdade tem que caminhar dentro do casamento. Então, a gente decidiu, não abriremos mão um do outro. Eu lhe interrompi. Isso, exatamente. É um conselho que você deixa para os casais, às vezes, né, Bela? Porque assim, às vezes a pessoa... ela tenta medir a sua família, o seu casamento, a partir daquilo que ela olha nas redes sociais, que ela acompanha na televisão. E isso é muito perigoso, sabe? Muito. Assim, hoje o maior conselho que eu digo é: esteja junto com a sua casa, com o seu marido. Que você receba a missão que Deus confiou a ele como sua também. Que você ensine os seus filhos dentro de tudo isso. Passamos pelas fases dos meninos. E assim, em todo o tempo, o fato de estarmos juntos fez toda a diferença, né? Então, assim, os desafios batem a porta de todos. A forma como a gente lida com os desafios é que vai fazer a diferença. E eu lembro, Andréia, que em 2014 foi a primeira eleição. Sim. Ricardo pediu demissão do banco, né, para se lançar. Lançamos tudo que nós tínhamos, semeamos em prol desse projeto, desse chamado, e nessa primeira eleição ele não venceu. O que foi que eu tinha em 2015? O marido agora é desempregado. Uau. E aí? Às vezes a gente olha e diz assim, para ele é fácil porque ele é vereador. Para ela é fácil porque hoje está como presidente da Fundação Cidade Mãe. Aí eles são pastores na igreja, mas ninguém sabe qual foi a estrada que foi construída para que hoje estivéssemos a história colhendo. da grama, né? Quantos adubos, quantas vezes tivemos que nos abaixar lá, sujar a mão, quantas orações. E é exatamente sobre isso que eu queria falar e já deixar uma dica. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, uma coisa que nós não abrimos mão foi de orar. A gente pegava as promessas, nós pegávamos a palavra. E assim, os nossos olhos só eram focados na palavra, na promessa de Deus. Deus, a tua palavra diz isso, isso e isso. Ainda que hoje a minha realidade não seja essa, nesse lugar que eu olho. É para esse lugar que eu tô mirando. E enquanto estávamos no processo do deserto, porque era um deserto, a nossa vida continuou, e principalmente a nossa vida com Deus. Então, assim, aqueles que não participavam da nossa intimidade, e aqui eu deixo a segunda pérola, a sua vulnerabilidade não precisa ser compartilhada com quem não pode te ajudar. Uau! Você tem que guardar a sua casa, a sua família. Você só compartilha a sua vulnerabilidade, seu momento de luta com quem pode estar com você, lhe apoiando. Pode e quer te ajudar, né? Ponto, porque senão não tem porquê. E durante esse processo, só tomou conhecimento do que estava acontecendo aqueles que tinham acesso à nossa intimidade, né? Enquanto isso, nós estávamos fiéis na igreja, servindo, fazendo, acontecendo. Quem olhava de longe dizia, a vida é perfeita. E estávamos na luta que só a gente sabia. Até que o Senhor vem e começa a mover, e a palavra, ela começa a ganhar forma, e ela vem à existência. Mas por quê? Em todo o tempo nós andávamos, eu dizia sempre, andando, chorando, clamando. Andando, chorando e clamando. Mas nós não parávamos, até que pudéssemos enxergar. E aí é onde a gente vê Deus conduzindo, né? Eu sempre tive no meu coração essa inclinação para o social. Né? Eu sou assistente social de formação. Sim, eu ia falar, assistente social maravilhosa, brilhante. Sou assistente social, sempre estive envolvida com o trabalho social. Não foi à toa que Deus nos une numa missão social. Gente. E aí, de uma forma também muito surpreendente, já era concursada da prefeitura, já atuava assim nas comunidades. Então, assim, para mim, subir e descer morro, entrar em viela, ir para a comunidade, isso nunca foi problema. Eu lembro que quando eu assumi um trabalho em uma unidade nova, em uma comunidade periférica de Salvador, no primeiro dia, eu já fui fazer visita domiciliar. Ele foi me pegar. Aí ele, cadê ela? Não, ela já foi fazer visita domiciliar. Meu Deus, ela acabou de chegar. Mas por quê? Isso para mim nunca foi problema. Porque, na verdade, é o meu chamado. É o seu chamado. Fala sobre o meu chamado. E essa inclinação para criança e adolescente
sempre foi algo muito forte dentro Porque, de mim. Fale assim mais ou menos, então, é voltado, né? Porque o YouTube é esse universo, Isso. né? Nós estamos aqui em Salvador e esse casal maravilhoso foi levantado também nessa área, pessoal, Isso. de assistência social, dessa coisa, do senso de justiça que vocês têm, né? De exato. fazer o bem para as pessoas. Isso é uma coisa que eu observo muito na vida de vocês. E então, a Cidade Mãe a instituição, né? Que você lida com crianças, adolescentes. Isso. Então, é só para a gente ver o contexto, né? Que Deus tem chamado vocês para isso. Então, esse trabalho e aí, tão nesse maravilhoso movimento, Deus vem e me chama dentro disso. Eu já era servidora pública do município e fui convidada pelo prefeito atual, Bruno Reis, né? Sim. Também de uma forma muito surpreendente, que eu não tinha como não ver Deus, né? Só para contar, fazer um parêntesezinho, Sim. me liga no final do mês de dezembro uma pessoa e diz assim: Bela, tal, como é que você tá? Uma pessoa de influência, e diz assim: olha, eu tô com você na minha mente. Deus não tirou você da minha mente. Aí, na mesma hora, eu cá comigo: Deus, o que é que o senhor tá falando com ela? Me fala aqui também. Sim. Aí me fez umas perguntas de onde eu tava trabalhando e depois, novamente, aí ela: pô, dormi e acordei pensando em você. Eu disse: Deus, o senhor tá incomodando ela, por quê? Até que teve um dia que a gente, assim, já tinha... Ricardo já tinha vencido a eleição, saiu, olha só, né, o que é que Deus faz. Sai dessa primeira, onde ele não tinha, apesar de ter tido muito voto, mas não foi suficiente para entrar, porque era para deputado. O tempo de Deus, Foi né, no tempo, Bela? e foi necessário para nos forjar. Sim. E aí, nessa, ele foi o 7º vereador mais votado da cidade. Uau, glória a Deus. E todos olhavam e diziam: foi o Senhor que fez isso. E de uma forma linda. E aí ele é chamado, aí eu ainda disse: Rick, olha, se prepara, porque pode ser isso, aquilo, eu vou ficar aqui orando, tá bom? Daqui a pouco, com pouco tempo, liga ele. Aí eu: e aí, foi o quê? Aí ele disse: não tem a ver comigo, tem a ver com você. Porque a gente estava na linha verde, nós pegamos o final de semana antes da posse, já tinha se passado a eleição, já tínhamos passado Já um foi período, dezembro, já foi no isso. final de dezembro, e fomos passar um final de semana fora, só nós dois, Descansar. namorando, Foi. nós dois, um casal. Foi eu e ele. E aí ligaram e disseram: o prefeito quer falar com você. Eu digo: poxa, tem que ser hoje, porque no outro dia era segunda-feira. Não, Era tem que ser domingo, hoje, porque é uma gente. decisão que ele vai tomar e amanhã, 7 horas, ele anuncia essa decisão. Eu vim, pronto, eu peguei o carro, fui na linha verde, voltei pensando imaginando o que é que poderia ser. Eu disse: eu vou Aí ficar aqui orando. Fui na casa do prefeito, primeiro reuni com essa pessoa na minha casa, os meninos não estavam, estava sozinha, a casa vazia, foram para lá, para casa. Sim. E aí depois de lá fomos para casa do prefeito, para ouvir do prefeito o que ele queria. O prefeito queria convidá-la para ser presidente da Fundação Cidade Mãe. me Um detalhe emocionei importante, até. André, é porque tudo que a gente faz quando é político, Sim, pensam, sim. é porque é política, não. É. Fundação Cidade Mãe trabalha com crianças e adolescentes que não votam, e crianças e adolescentes com um histórico de muita vulnerabilidade, Né? Eu tava né, vendo. de muito sofrimento, muitas Impossibilidades, né? vezes, de impossibilidades. Então, não é um local onde a gente está para fazer política eleitoral, é onde a gente Não. está para fazer política pública, levando para essas crianças e adolescentes a esperança de um futuro melhor. E é isso que Isabela tem feito como assistente social e como presidente da Fundação. Esse parêntese é só para dizer Exato. que não é uma obra política, onde nós Não. temos um reduto político, não. E que fosse, Sim. assim, na política é comum isso acontecer. Mas nesse caso é mais genuína a missão, Aleluia. porque ela está para além da política eleitoral, já que ali estão crianças e adolescentes que, além de não votarem, possuem esse histórico. Com certeza. Que coisa E assim, mais é impressionante, Tô emocionada. porque é um órgão municipal, né? E que trabalha criança e adolescente em vulnerabilidade, são aqueles que muitas vezes estão marcados por Sim. tantas dores, rejeições, abandonos, negligências, direitos violados das piores formas possível. E assim, onde muitos estão desacreditados de si próprio, a sociedade já também não quer mais conta Sim. com eles, na grande maioria, e é onde entra a Fundação Cidade Mãe. Para dizer: olha, a gente acredita em você, o que você carrega é Sim. precioso, Olha, e a gente gente. quer oferecer a você condições e oportunidades para construir uma nova realidade. Que lindo. Se Tá você passando, quiser, a gente vai estar junto. Aqui mesmo fala sobre um dos serviços que nós temos, que é o serviço Família Gente. Acolhedora, aonde crianças que de alguma forma foram violadas no seu direito
precisam sair do lugar do risco e pela rede de proteção, seja Conselho Tutelar, Ministério Sim. Público, a vara da infância, eles são retirados daquele lugar e precisam ir para um lugar de proteção. Nós temos unidade de acolhimento, aí, só que temos também o serviço diferenciado, que é o serviço família acolhedora. Ao invés de ir para uma instituição, Eu tava vendo mais essa ou menos. criança ela pode ir para uma família. Assim, digamos, nós aqui decidimos voluntariamente que queremos ser uma família acolhedora, né? E aí, assim, eu me coloco à disposição para receber uma criança durante um tempo, cuidar dela, amar, proteger, né? Para que ela possa construir uma história nova, sabendo que essa criança não é minha, eu não vou adotar. Inclusive, se houver desejo, eu não posso estar inserida no serviço, mas eu me coloco ali tão somente para servi-la. E aí o tempo, às vezes, a gente trabalha para que seja o mais rápido possível, para que ela retorne ao vínculo familiar, mas enquanto isso foram marcadas pelo amor. Eu sempre faço uma coisa, Dea, que Esse é o amor de Jesus. é muito lindo, é muito Eu apaixonante. fico emocionada mesmo. Nós já recebemos, infelizmente, muitos bebezinhos, sabe? Bebezinhos que foram deixados no lixo, que foram deixados em delegacia, que tentaram vender, das situações mais tristes. Às vezes, bebês que a gente tira direto da maternidade, ainda tá ali com o curativo do umbigo. E aí, eles, para que não tenham que ir para uma instituição, eles vão para uma família voluntária, que é essa família acolhedora. Aí eu sempre peço para que primeiro vá para a instituição, né? Para que de lá a gente encaminhe. E aí eu junto a equipe, é muito lindo esse momento. E aí eu sempre libero uma palavra. Pego o bebê assim, tenho várias fotos com vários bebês. É lindo, e aí, gente, trabalho eu muito digo bonito. assim, olha, assim como a rejeição tem o poder de trazer marcas tão profundas, o amor tem um poder muito maior. Então hoje aí começa a liberar a palavra de vida. Palavra de vida. Ó, eu declaro que você vai viver uma vida feliz, o seu futuro vai ser bom. E aí cada pessoa ali da equipe entrega um presente. E aí eu desejo que você tenha muita saúde, que você seja feliz, que você encontre uma família que lhe acolha. E aí a gente faz a entrega, até porque os primeiros meses eles são marcantes para as conexões neurais. Os primeiros anos são indispensáveis para a formação da personalidade. Então, se uma família se coloca à disposição para marcar, imprimir de alguma forma, né? na vida de uma criança que foi tão marcada, isso é incrível. Eu profetizo que vai mudar mesmo. É muito apaixonante. E aí a gente vai com esse olhar. Aí você vê a importância da igreja, refletir a luz de Cristo aonde estiver. Cada um de nós, aonde Deus nos plantar, a gente precisa refletir a glória do Senhor. Né? Precisamos, porque aí a gente entende o que a Bíblia diz, que o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Porque nós carregamos algo que é precioso e que o mundo não tem, que ele precisa. Agora, se eu me calo, se eu me oculto, se eu sou igual a todo mundo, que diferença faz? Se o sal não salga, né? Jesus salga, gente. Pra quê? Acender o fósforo aqui nessa luz vai fazer que diferença? Agora, assim, acende esse fósforo num lugar que esteja escuro. Então, assim, nós estamos sendo chamados para isso. Então, seja na política, seja na vida social, seja numa escola, numa fábrica, na universidade, aonde quer. Porque às vezes a gente acha que eu vou ser missionário lá no interior, lá na África. Gente, aonde Deus nos coloca, eu posso ser um missionário. Eu posso manifestar essa presença de Deus. As pessoas, elas precisam receber aquilo que a gente carrega. Aonde a gente estiver. Hoje sou missionária na Fundação Cidade Mãe. Hoje Ricardo é missionário na Câmara Municipal de Vereadores. Uau. Entendeu? Então, assim, nós estaremos, sim, cumprindo essa missão aonde Deus nos plantar. Isaías 60 diz, né? Levanta, resplandece, porque vem a luz do Senhor. As trevas cobriram a terra, mas eis que a luz do Senhor virá sobre ti. Aí. Então, assim, eu fico emocionada mesmo, de verdade, porque... Gente, esse é um casal amigo demais. São meus vizinhos, foram meus vizinhos há um tempo. E a gente, assim, eu sempre admirei demais a história de vocês. Eu ficaria aqui horas e horas pra gente conversar, porque vê onde Deus tem colocado vocês, sabe? É muito lindo que Bela falou assim, me marcou, que Deus une propósitos. Então, que Deus possa continuar usando a vida de vocês, de verdade. Eu, assim, já tô com saudade, né? E quem sabe Deus vai
trazer um outro Jesus. momento, e eu espero mesmo que ele continue usando a vida de vocês, Amém. Ricardo, na política, nessas opções que o Senhor tem dado, assim, em todas as opções que ele te colocar, Ricardo, onde você estiver, Isabela, eu creio que Deus vai continuar usando Amém. vocês. Nós cremos E também. nesse casamento, que Deus continue abençoando. Gente, é Amém. muita alegria receber Amém. esse casal e ver que a luz de Jesus tem brilhado Amém. na vida de vocês, na vida de Felipe, na vida de Amém. Pedro, na vida de Rafinha. Então, assim, eu só posso agradecer. Eu vou finalizar já, né? A gente vai orar, clamar, porque nós sabemos que existe uma audiência que nunca ouviu a palavra do Senhor. E então, você que está em casa, viu esse casal aqui testemunhando, que bênção é você ter a sua vida aos pés de Jesus. Que bênção é ter um casamento. Talvez você esteja aí, você ouviu tudo isso aqui, mas você esteja aí na sua casa falando, mas meu casamento está falido. Meu casamento está por água abaixo, Andréa. Existe esperança, meu irmão. Existe esperança, minha irmã, para você na palavra de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu relacionamento, o seu lar, os seus filhos. Nós ouvimos falar aqui de tantas coisas maravilhosas. Eu já quero agradecer, assim, deixar o meu muito obrigada por vocês compartilharem, né, um pouquinho. Eu sei que é tanta coisa, tantas coisas tremendas que o Senhor tem feito na vida de vocês e por meio da vida de vocês, Amém. no ministério de vocês como Amém. pastores. E assim, uma liderança que Deus tem estendido para os filhos de vocês. É Porque eu já verdade. posso ver na vida É dos filhos de verdade. vocês Amém. coisas lindas que o Senhor ainda fará. Amém. Agradeço de coração e agradeço a você que ficou até o final desse podcast. É muita emoção, de verdade, porque eles são amigos, mas pessoas que eu admiro de verdade. Mas não pense que Deus não pode fazer na sua vida. Deus pode, Ele deseja fazer isso no seu casamento, na sua vida, no propósito. Você tem um propósito de vida. O Senhor Jesus tem algo para você tremendo. E assim, eu quero já agradecer também aos colaboradores daqui do Olhando Podcast, né? Ao Salão Maria Maria, que tem me ajudado. Tem sido, assim, uma bênção na pessoa da minha amiga Martinha. Vocês são a bênção. Obrigada também ao Candelabro, à Loja Candelabro, que vocês possam seguir esse casal tão lindo também que está aqui nas redes sociais. Os links, se lembrem, deles estão nas redes sociais. E você, por favor, na descrição, aí você já clica e vai seguir esse casal tão abençoado. Eu quero fazer uma oração. Claro. Quero fazer uma oração assim por vocês. E também fazer uma oração para você que está em casa, que quer entregar a sua vida a Jesus. Você, às vezes, está aí, Andréa, eu não estou entendendo nada. Você precisa se arrepender, queridos. Jesus, Ele deseja ser o Senhor da sua vida. Ele deseja ser o Senhor do seu casamento, do seu lar. Então, vamos fazer uma oração aqui? Amém. Vamos orar. Se você sentir no seu coração, repita essa oração diante do Senhor. Entrega a sua vida hoje. Aí, dobra os seus joelhos. Se você sentir, abaixe sua cabeça. Vamos orar assim. Senhor, muito obrigada por este tempo, Senhor. Eu quero te orar, Senhor, agradecido por essa família tão linda que está aqui comigo, Senhor. E também agradecer por essa pessoa que está aí diante desse celular, dessa televisão, Senhor, desse computador. Eu não sei como cada um se encontra. Talvez esteja muito triste porque não deu certo como um casamento, não deu certo com os filhos. Mas hoje, Senhor, essa pessoa está entregando o coração na sua mão, nas suas mãos benditas. Ah, Senhor, perdoa essa pessoa agora, perdoa os pecados, faz uma nova criatura esta vida, porque o Senhor é o Deus que reconstrói histórias, reconstrói vidas e casamentos e lares. Ah, Senhor, perdoa e faz filho de Deus essa pessoa para o louvor da sua glória. Restaure a paz, restaure a graça e o amor do Senhor no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Fica na graça, fica na paz, fica no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Tchau!